Olha, a gente fala agora de um assunto que diz muito respeito à nossa atual realidade, essas tecnologias interferindo na relação trabalhista, enfim. A tecnologia e as plataformas online, a gente sabe, tem transformado a vida, o dia a dia de muita gente. E quando se trata das relações de trabalho, quais seriam os desafios impostos? Pois então, questões como esta estão sendo discutidas na terceira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, com o tema A Internet das Coisas, Direitos dos Humanos. O evento reúne magistrados, procuradores e auditores do trabalho, advogados, também estudantes, isso desde a última quarta-feira, evento que termina hoje, nesta sexta-feira, aqui em Salvador. É sobre o assunto que a gente recebe no Issa Bahia o presidente da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luiz Colucci, e também o jornalista, diretor e roteirista do documentário GIG, a Uberização do Trabalho, Carlos Juliano Barros. Aos dois, muito obrigado pela gentileza, sejam bem-vindos. Inicialmente, bom dia, doutor Luiz. Bom dia, é uma alegria estarmos juntos, poder participar aqui da Rádio à Tarde, né? Enfim, desse programa maravilhoso, e poder levar essas informações aos nossos ouvintes, aos teus ouvintes do programa, nesse assunto que, de fato, está muito inserido na nossa vida, na nossa existência, né? E cada vez com mais profundidade, e cada vez com mais preocupação, né? Ao tempo em que é prestado um serviço à comunidade, às pessoas, por outro lado, está havendo, pode haver uma exploração muito grande daqueles que prestam o serviço. Exatamente. E essa, de fato, não é a intenção da lei. A lei é a proteção de todos os trabalhadores. Deixa eu dar o meu bom dia também para Carlos Juliano, jornalista. Carlos, nosso colega, seja bem-vindo. Bom dia, Carlos. Bom dia, obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Eu dirijo a primeira pergunta ao doutor Colucci, doutor Luiz Colucci. A gente pensa, acredito que entender exatamente o que representa esse novo momento, essas dinâmicas de produção, não é, por meio das plataformas digitais, é um grande desafio, principalmente porque ainda existem muitas divergências sobre o assunto quando a discussão ocorre, por exemplo, no âmbito jurídico. Tem sentido esse raciocínio, doutor Colucci? Tem sentido, sim, né? Na medida em que isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte de tudo aquilo que nós estamos vivenciando e vivendo, né? O propósito da jornada, né, Jefferson, é justamente trazer luzes sobre esse tema, né? E a jornada, nós estivemos e estamos em Salvador, estamos na Bahia, porque encontramos na Bahia parceiros que pensam e estão pensando muito este assunto. Já temos inúmeros especialistas pelo Brasil e reunimos, estamos falando aqui da área especificamente da magistratura do trabalho, né? Sim. Mas temos também psicólogos, sociólogos, jornalistas, como é o caso do Carlos, né? do conhecido como Caju, né? Que fez um filme magnífico porque retrata com precisão a realidade. E o que nós estamos buscando nesses 3 dias de jornada? E as jornadas da ANAMATRA têm essa finalidade, né? de se debruçar sobre temas novos, sobre alterações significativas, como foi na reforma trabalhista de 2017, na reforma do Poder Judiciário lá em 2006, né? 2005, quando ela entrou em vigor, e agora, tratando desse tema que envolve um significativo número de trabalhadores, que são os trabalhadores nas
plataformas digitais, né, o uso da internet, e o tema é esse mesmo, a internet das coisas, mas direitos dos humanos, né? Então, a gente vai buscando isso. E ontem, à tarde, no estudo das comissões, foram aprovadas 35 enunciados, né, que seriam 35 teses, que serão debatidas agora pela manhã, pela plenária, por todos os participantes. Disso nós vamos tirar diretrizes, né, para a academia, diretrizes para a sociedade, mas principalmente buscar contribuir com a formação de uma jurisprudência atual e moderna. Pois é, o senhor disse que um dos objetivos dessa jornada é exatamente trazer luzes para essa discussão que envolve as novas tecnologias com as relações de trabalho. Que luzes o senhor avalia já foram apresentadas? Hoje é o último dia da jornada, começou na quarta-feira. O que o senhor destacaria, doutor? Eu destaco a compreensão de que já há uma legislação protetora, né, ou que abrange também os trabalhadores nas plataformas digitais. Não há dúvida que a CLT e a Constituição também se aplicam a esses trabalhadores. Então, me parece que essa já é a primeira grande conclusão da jornada. E aí nós avançamos para tratar do meio ambiente do trabalho, né, de eventuais punições aos motoristas ou entregadores, né, para que eles tenham pelo menos o amplo direito de defesa quando forem punidos, não puderem serem chamados, né, pela plataforma, né, e assim por diante. Então, me parece que já há um avanço bem significativo na terceira jornada. Deixa eu falar com o Carlos Juliano. O Carlos é jornalista, diretor e roteirista desse documentário GIG, a uberização do trabalho, que foi apresentado na jornada, documentário que mostra na prática como que os apps, os aplicativos, né, e a tecnologia têm impactado a atividade de entregadores, motoristas, prestadores de serviços domésticos em geral. Como é que você avalia, Carlos, que um documentário como o seu contribui para diminuir as divergências entre tecnologia e relação trabalhista, ou, no mínimo, contribuir para aprofundar uma discussão como essa? Então, Jefferson, esse é um debate que vem pegando fogo no mundo inteiro, né? Não é uma exclusividade do Brasil. Então, essa discussão sobre o trabalho em aplicativos, ela, né, está muito forte nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. A gente tem aí, basicamente, né, milhões de pessoas que dependem desses aplicativos e há uma série de queixas, né, com relação, por exemplo, à remuneração, né? Então, há queixas, por exemplo, com relação às comissões cobradas, né, muitos motoristas e entregadores não têm uma clareza sobre o percentual que fica para eles e o percentual que fica para as plataformas. Há queixas, por exemplo, com relação aos desligamentos arbitrários, né? Ou seja, às vezes os trabalhadores são desligados dessas plataformas e não contam com qualquer tipo de explicação. Então, o que se discute é que, na verdade, essas plataformas elas têm modelos muito diferentes, né? Algumas controlam todo esse processo de trabalho, elas estipulam o preço, elas informam a rota que o trabalhador deve seguir. Então, esse discurso, né, de que as plataformas seriam apenas intermediárias que conectam, né, que fazem o meio campo entre o consumidor final e o prestador de serviço, né, esse é um argumento que dificilmente se sustenta, né, se você entender como é que funciona o dia a dia dessas plataformas. Então, assim, esse é um debate, como eu disse, que está na ordem do dia. Então, a gente tem essa discussão na Justiça, a gente tem o Ministério do Trabalho que está formando aí uma comissão com empresas, trabalhadores, especialistas para discutir uma possível regulamentação para isso. Então, enfim, né, é difícil saber para onde isso vai caminhar. A gente tem aí também pendência de discussão
desse assunto no Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, acho que a grande questão é que algum tipo de regulamentação tem que ter. A gente tem regulamentação para tudo, né? As pessoas não podem abrir um restaurante se elas não tiverem uma regulamentação da Anvisa, por exemplo, né? Você não pode pegar um carro e sair por aí e não respeitar o Código Brasileiro de Trânsito, ou seja, tem que ter regra para as coisas, né? E acho que essa é a discussão que está colocada agora. Ainda se referindo às luzes que o Dr. Luiz Colucci mencionou, não é? Luzes que esse encontro, essa jornada pode acabar oferecendo a partir desse debate em torno da tecnologia, relação trabalhista. O que de informação nova você acha que esse documentário pode oferecer para os operadores do direito do trabalho em especial, Carlos? Que luzes poderiam ser essas? Então, eu acho que o que o documentário faz é tentar mostrar como é o dia a dia mesmo desses trabalhadores, né? Porque, assim, às vezes a gente ouve falar ou conversa, né, com as pessoas e não tem uma clareza exatamente de como funcionam essas plataformas no dia a dia. Então, acho que o que o documentário fez foi reunir uma série de histórias, de personagens, depoimentos de especialistas, para que eles pudessem fazer análises mais profundas assim sobre o modelo dessas empresas, né? Então, a gente está vivendo um momento muito curioso, assim, porque no começo, todo mundo vai se lembrar disso, né? As corridas eram muito baratas, os trabalhadores ganhavam bem, ou seja, era o melhor dos mundos, né? Tava todo mundo feliz. Só que isso mudou, né? Enfim, porque essas empresas, quando elas entravam no mercado, né, elas subsidiavam o serviço, ou seja, elas davam incentivos, não só para os consumidores, mas para os trabalhadores também. Só que a gente está vivendo um momento diferente agora, e essa conta chegou, né? Então, aquele momento de euforia, de deslumbramento, ele claramente passou, né? E agora a gente precisa entender como é que a gente vai regulamentar essas plataformas num contexto em que a gente tem aí milhões e milhões de pessoas que dependem dessas plataformas para pagar as contas, e milhões de pessoas que usam essas plataformas, né, no seu dia a dia. Deixa eu devolver a palavra para o Dr. Luiz Colucci. A gente está vivendo uma realidade que nada mais é também do que o prenúncio de um futuro bem próximo, não é? Esse em que as novas relações trabalhistas com essas tecnologias todas vão ganhar uma cara nova. O senhor arriscaria um cenário futuro, mas bem próximo da realidade, que a gente pode estar esperando já por ele, doutor Luiz? Que futuro das relações de trabalho a gente pode esperar? Nós temos que esperar e manter aquilo que está estabelecido na Constituição, né, que é a proteção dos direitos sociais. É fundamental que o nosso país, né, e a gente vê essa guinada também em muitos lugares no mundo, e o Caju coloca isso com muita precisão, né? Em diversos países, a questão da uberização estão se voltando para a ampla proteção, para o reconhecimento do vínculo de emprego, né? Aqui no Brasil, nós temos, veja, não é uma legislação, uma Constituição de um lado só, ela é uma carta para toda a população, para os empresários, para os trabalhadores. E a Constituição busca desenvolver, busca atingir uma igualdade entre todos. É difícil, é um longo caminho a ser percorrido, mas nós não podemos imaginar um país desenvolvido, uma empresa forte, né, aguerrida, se nós não tivermos junto, lado a lado, a valorização do trabalhador. Nós estamos passando e passamos nos últimos anos por uma forte precarização do trabalho. A exemplo dos trabalhadores das plataformas digitais, mas a terceirização ampla e restrita é outro exemplo. Outras tantas alterações dentro da CLT precarizando. Então, nós temos que pensar e buscar, evidentemente, esse equilíbrio, mas trazendo todos, buscando todos. Porque um exemplo muito simples, Jefferson, a tua pergunta é realmente muito importante. Vejamos o pagamento do 13º. Nós não cogitamos, nem se cogita,
De vez em quando fala, vão extinguir, vão tirar, mas não se pode tirar, porque com o 13º, há uma injeção de recursos para a economia fundamental, quando o trabalhador pode melhorar a sua casa, pode trocar um eletrodoméstico, né? Enfim, é um dinheiro que acaba entrando e circulando na sociedade. Então, nós temos que pensar dessa forma, na valorização de todos, para atingirmos o grande objetivo da sociedade brasileira, que é colocar o cidadão brasileiro em igualdade de condições, que todos possam ter moradia, educação, saúde e assim por diante. Eu faço a mesma pergunta para Carlos Juliano. Qual o futuro das relações de trabalho você vislumbra? Futuro que a gente pode já estar esperando para um futuro não muito distante, hein, Carlos? Então, Jefferson, eu acho que quando a gente fala sobre essas tecnologias digitais, né, a gente sempre ouve esse discurso de que as tecnologias possibilitam flexibilidade, as tecnologias vão revolucionar as relações de trabalho. Mas, assim, é evidente que todo mundo gosta de liberdade, é evidente que todo mundo gosta de fazer seu próprio horário, é evidente que as pessoas gostam, por exemplo, de ter a possibilidade de, enfim, né, não precisar necessariamente ter uma rotina engessada, né, em que você tem que cumprir horários muito bem definidos, ok. Mas, assim, essa flexibilidade, ela não é necessariamente incompatível com estabilidade, né? Ao mesmo tempo que as pessoas gostam de flexibilidade, elas gostam também de ter uma certa previsibilidade sobre a vida delas, né? Todo mundo quer poder saber mais ou menos quanto vai ganhar no fim do mês, todo mundo quer saber mais ou menos, assim, ou seja, poder planejar o seu futuro. E o que algumas das plataformas fazem é transferir todo o risco da atividade para o trabalhador, né? Então, essa ideia do seja o seu próprio chefe, faça o seu próprio horário, ganhe na medida em que você produzir. Mas, assim, a vida também é feita de percalços, de imprevistos, de acidentes, né? E no caso do trabalhador que, sei lá, cai da moto, bate o carro, né? Adoece. Então, é isso, assim, se ele não tiver um trabalho, se ele não puder trabalhar, melhor dizendo, ele fica completamente desamparado, desprotegido, sem qualquer tipo de segurança, né? Então, questão previdenciária é a mesma coisa, né? Assim, a gente, esses trabalhadores, assim, eles não vão ter nenhum tipo de cobertura, né, do INSS, por exemplo, em caso disso, né, de doença, de acidente. Ou seja, a gente precisa criar regras mínimas, né, para fazer um bom convívio social, né? Porque é isso, em última instância, são essas pessoas que estão transportando a gente, que estão levando a nossa comida, né, que estão limpando a nossa casa. A gente precisa ter um mínimo de respeito por elas também, né? E isso precisa vir de todos os lados, precisa vir das empresas, precisa vir do Estado, precisa vir dos próprios trabalhadores, né? Então, da forma como as coisas estão organizadas, isso hoje não está garantido, né? Então, a gente precisa ter um mínimo de previsibilidade e mínimo de segurança para os trabalhadores. Eu vejo que muitas das ideias, das teses que estão sendo apresentadas nessa jornada, a terceira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, sendo realizada aqui em Salvador, vão servir de apoio, não é, para possíveis alterações regulatórias, jurisdicionais, não é, da comunidade jurídica brasileira e internacional. Está seguindo esse caminho, não é, doutor Colucci? Exatamente. Essa é a nossa pretensão, né? Essa é a nossa ideia de fazer esta contribuição. A ANAMATRA tem, sim, este papel, né? De defender os seus associados, de atuar, né, na defesa dos juízes e das juízas do trabalho, mas também, por seu estatuto, tem essa abrangência social. Interessante também, Jefferson, a ideia também é podermos contribuir com o parlamento brasileiro. Nós temos hoje bem mais de 30 propostas de alteração legislativa que tramitam lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Nós ouvimos, né, e estamos, inclusive, aguardando, já está praticamente, enfim, para os próximos dias, uma agenda com o ministro do Trabalho, para nós também levarmos as nossas ideias
e as nossas propostas, porque o governo também anuncia o governo federal anuncia sua preocupação com esse tema. E tudo dentro disso, Jefferson, é importante ressaltar a importância da justiça do trabalho, porque na causa de pedir e do próprio pedido está implícita uma relação de trabalho, né? Não estou nem falando de uma relação de emprego, mas de uma relação de trabalho, o que atrai a competência da Constituição Federal no artigo 114. Está tramitando? Não. Propuseram agora uma nova proposta de PEC para tentar extinguir a Justiça do Trabalho e colocar a competência para a Justiça comum. É um absurdo, porque o Brasil precisa ter uma justiça especializada, né, e que realiza um papel social tão fundamental quanto a Justiça do Trabalho, e eu acrescentaria, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, e acrescento também a importância da fiscalização com os auditores fiscais, que hoje estão com um quadro altamente deficitário, faltando 50% dos auditores fiscais. Todos mecanismos e estruturas que servem para ajudar e proteger o trabalho e equalizar a relação entre o trabalho e o capital. Nós não somos inimigos, nós trabalhamos todos com a mesma finalidade. Certamente é um assunto de extrema importância, porque diz respeito a todos nós, e eu agradeço muito a participação do Dr. Luiz Antônio Colucci, ele que é presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, responsável por essa jornada, a jornada de direito material e processual do trabalho, hoje em seu último dia, reunindo aí magistrados, procuradores, auditores do trabalho, também advogados, estudantes, enfim, discutindo essa relação das novas tecnologias com os direitos trabalhistas. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima, doutor Colucci. Muito obrigado, Jefferson. O programa Isso é a Bahia, à tarde FM, é um espaço riquíssimo de também darmos aqui a nossa contribuição e ter esse contato com o povo e os ouvintes da Bahia. Muito obrigado, bom dia. Ok, um bom dia também. E deixo meu abraço também para o Carlos Juliano Barros, o Caju, jornalista, ele que dirigiu e fez o roteiro do documentário GIG, a uberização do trabalho, o documentário que foi apresentado nessa jornada. Suas considerações finais, Carlos. Eu só queria agradecer o espaço, a oportunidade. É sempre importante debater esse assunto, que é certamente um dos mais quentes aí, né, da atualidade. É isso. Obrigado. Valeu, um abraço forte, muito obrigado aos dois. Agora, 7h54 na Tarde FM.